Shalom, shalom pessoal, vamos para a nossa série de estudos semanais desse maravilhoso livro A Sabedoria da Mulher, de autoria do Rabino Shalom Arush. Nós estamos em uma jornada de estudos e hoje nós vamos entrar no capítulo de número 12. Capítulo de número 12. Até aqui, já estudamos 11 capítulos e hoje nós vamos adentrar no capítulo de número 12. Para vocês que são novos no canal, que ainda não assistiram os vídeos anteriores, sugiro que assista para que esteja acompanhando semanalmente junto com todos. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, deixe seus comentários, deixe seus likes, compartilhe nossos vídeos. Isso vai estar nos ajudando para que o nosso canal cresça e atinja o máximo de pessoas possíveis com a mensagem da Parashá, com a mensagem da Torá, com a mensagem que todos precisam descobrir e todos precisam entender que é o plano de Deus para o ser humano neste mundo. Então, gratidão por estar aqui mais uma vez conosco e vamos para o estudo. O capítulo de hoje é o 12, como eu havia dito, e o título do nosso capítulo é O Poder do Silêncio. Então, vamos começar o nosso estudo desse capítulo 12. Toda mulher tem um grande poder de influenciar o marido. Às vezes, a mulher não percebe isso porque se sente dependente do marido emocional e financeiramente, sempre buscando atenção e respeito. Se a mulher está estressada porque o marido a maltratou, reagiu com raiva ou exibiu um comportamento negativo, ela pode se sentir desvalorizada e desanimada, vendo que não tem influência sobre o marido para mudar seu comportamento. Ela pode sucumbir à depressão e ao desespero, sentindo que não há nada a fazer para salvar seu casamento ou sua família. Essa conclusão é falsa. Superficialmente, pode parecer que a mulher é dependente do marido. No entanto, Hashem lhe deu o dom de forças únicas, interiores e ocultas que podem ter uma tremenda influência sobre o homem em todos os aspectos da vida conjugal. O marido depende da esposa de várias maneiras. A mulher pode ser emocionalmente dependente do marido, mas espiritualmente ele depende dela. O homem não consegue ganho espiritual sem uma mulher. Ademais, a mulher pode impedir que o marido entre em situações adversas. Ela pode protegê-lo e guiá-lo na direção correta, como explicado no capítulo anterior que nós estudamos. Então, esse início aqui desse capítulo, ele nos fala a importância que a mulher tem para o seu esposo, ainda que ela seja dependente dele financeiramente e psicologicamente, né? Aqui está falando que o marido, ele é completamente dependente da esposa para as questões espirituais. Então, não só pela questão espiritual, mas o marido depende da mulher, precisa dela para várias coisas. A mulher, ela é uma pérola, ela é uma joia para o seu marido. E isso ele precisa entender, ele precisa visualizar o quão importante é a companheira que a Shem colocou do seu lado. Então, está claro aqui que o homem não consegue ganho espiritual sem uma mulher, né? Esse homem precisa dessa mulher. Ele precisa muito dela para vários aspectos na sua vida. Ao trabalho. Quando a mulher se casa, ela deve ser paciente e estar preparada para trabalhar. Mas que tipo de trabalho aqui está comentando aqui nesse capítulo? Paciência e trabalho duro provarão que ela de fato pode causar uma enorme mudança no marido para melhor. A mulher deve aprender a usar sua sabedoria discreta e feminina, especialmente quando enfrenta problemas com o marido. A ação positiva é a ordem do dia e não desespero e desânimo. A mulher sempre tem que estar positiva e ela sempre tem que estar calma, nunca desesperada, nunca desanimada. Quando a mulher se encontra nessa situação, as coisas não fluem e
com certeza ela vai acabar entrando em um estado depressivo, e isso não é bom para o seu lar. O autor fala que ele presenciou muitas vezes o fato de que uma mulher determinada, paciente e enérgica pode transformar um marido difícil em um indivíduo virtuoso. Conheço um casal há vários anos que é um exemplo perfeito disso. A esposa me procurou para aconselhamento várias vezes. O casamento dessa mulher é intolerável. O marido lhe causava muito sofrimento. Ele sofria de uma série de transtornos emocionais e de personalidade e acabou se tornando um usuário pesado de drogas. O casal já tinha filhos. Não é preciso dizer que a vida das crianças com o pai usuário de drogas era um purgatório. Todos que conheciam a situação aconselhavam aquela mulher a deixar o marido. Até mesmo seu sogro recomendava uma separação. Mas ela se recusava a desistir dele ou a expulsá-lo de casa. Ela sofria muito e passava por ocasiões extremamente difíceis, mas sempre rezando pela salvação do marido. Que exemplo, não? No final, ele superou seu mau hábito e começou a viver uma vida boa e decente. Hoje eles são uma família verdadeiramente exemplar, com filhos e netos. Quem merece o crédito do sucesso dessa família, se não a esposa dedicada? Baruch Hashem, por essa mulher. Aqui é um grande exemplo, não? Para pessoas que sofrem situações parecidas ou até mesmo idênticas a essa e pensam em desistir. Sempre a perseverança da mulher, ele tem um mérito no final, nunca fica vazio. Preservando o lar. A coisa mais importante que aquela mulher fez foi permitir que o marido, apesar de seu estado destrutivo, permanecesse em casa. Assim, ela salvou os filhos, pois um pai fora de casa é muito prejudicial às crianças. Sei de um caso em que a mulher expulsou o marido de casa e todos os filhos passaram a andar com más companhias. Então, assim, quem tem filhos, quem tem um casamento com filhos e que já passou por uma situação dessas, ou alguém que tem filhos, mas que se divorciou, sabe o quão importante é um ambiente onde os filhos cresçam próximos do pai. Existem várias situações em que tem casos que não tem como continuar, porque realmente a vida está em primeiro lugar, né? Nós temos que preservar a vida. Mas, assim, em situações em que a vida da esposa não está em risco, mas sim essa situação difícil, a perseverança dessas mulheres fortes, porque aqui nós conseguimos observar que essas mulheres são completamente fortes, e no final elas têm um ganho muito grande, porque quem cria filhos sem o pai presente sabe muito bem como é difícil essa situação e tem que orar bastante para que os seus filhos não entrem em maus caminhos. Em nome dos filhos, aquela mulher se recusou a abandonar o marido, mesmo sendo quase impossível viver com ele. Ela sofreu muito, mas entendeu que isso era melhor que ter os seus filhos envolvidos com elementos e influências indesejáveis. Eu, certa vez, recomendei o divórcio a uma mulher que veio me pedir conselhos, porque vi que ela sofria terrivelmente. Mas ela respondeu: você está certo, e vejo como está preocupado comigo, mas eu prefiro sofrer a desmanchar minha família. Que coragem, né? No final, por seus esforços e sua fé, o marido se transformou completamente para melhor. A mulher que persevera pelos obstáculos consegue preservar sua casa, seu casamento e praticamente mover montanhas. Então, quando se tem emuná, quando se tem muita emuná, quando se tem muita oração, quando se tem bastante comunhão com Hashem, e essa situação não coloca em risco a vida da esposa, porque aqui nós temos muito que analisar isso. Então, se a mulher tem essa capacidade física e espiritual de se manter numa situação como essa, porque ela tem uma emuná tão forte que vai fazer com que ela tente ao ponto de conseguir, Baruch Hashem, que assim seja. Que assim seja. A emuná e as preces realmente movem montanhas. Somos apenas humanos. Se uma mulher pode fazer milagres em situações
impossíveis, como quando está casada com um homem problemático que não consegue ajudar a si mesmo, imagine o que ela pode conseguir em um casamento no qual o marido está disposto a melhorar. Com certeza, não? Sempre quando tem a vontade da parte dele de buscar ajuda, tudo se torna mais fácil. Mas quando a mulher tem que influenciar a mente do esposo para que ele entenda que ele precisa sair daquela situação e buscar ajuda, aí é um tanto que mais difícil. Mas nada é impossível quando se tem preces e se busca a ajuda de Axé. Somos apenas humanos. Se uma mulher pode fazer milagres em situações impossíveis, quando está casada com um homem problemático, que não consegue ajudar a si mesmo, imagine o que ela pode conseguir quando o marido pede ajuda. Certa vez uma mulher me procurou porque o marido havia magoado. Eu a encorajei a preservar o casamento, mesmo que ele não visse esperança e quisesse se divorciar. Eu lhe disse que até mesmo grandes homens às vezes cometem erros e magoam a esposa, especialmente no início da vida de casado. Ela não deve esperar que o marido seja perfeito. Afinal de contas, ninguém é perfeito. Eu conhecia o marido dela e o seu desejo de realmente melhorar. Então eu lhe disse para não se desesperar. Ele não era perfeito, afinal somos todos humanos. Na maior parte do tempo, ele era um bom marido. Ela tinha de levar em consideração que mesmo no futuro ele poderia magoá-la, embora com menos frequência. Expliquei que um casal precisa trabalhar constantemente para ter a paz conjugal. Não é assim de uma hora para outra. Se ela se divorciasse do marido e se casasse com outro, o segundo marido também cometeria erros, com certeza. Aqui o segredo é realmente o casal trabalhar constantemente para ter a paz conjugal, porque a paz é algo difícil de se alcançar e não é algo repentino, é algo trabalhado, é algo conquistado e precisa da perseverança e da ajuda mútua do casal, para que eles juntos eles consigam alcançar esse nível de estar vivendo em um relacionamento, entendendo, compreendendo as falhas e os erros dos outros, sendo pacientes, perdoando e mantendo esse ambiente de paz. Então, é algo que tem que ser constante, não é uma coisa que você consegue hoje e essa paz ela perdura para a sua vida inteira. Não, de forma alguma. É algo que é trabalhado diariamente. Diariamente você tem que se moldar, você tem que se trabalhar, você tem que se elevar espiritualmente. Então, a paz, ela funciona dessa maneira. Tenha fé. O bem mais importante da mulher é a emuná. Sem emuná, tudo o que é explicado neste livro não tem valor. Emuná, a fé pura e completa em Hashem, possibilita a mulher lidar com qualquer dificuldade que cruze o seu caminho. Somente olhando a vida com o poder da emuná, a mulher pode se manter esperançosa e lidar com os problemas da vida. Pode ganhar forças ao saber que todas as suas dificuldades são decretos de Hashem, criados para o seu benefício, não importa o quão difíceis ele possam parecer. Veja como é complexa essa declaração, Nós temos que ganhar forças ao saber que todas as dificuldades que nós passamos na nossa vida diariamente, dentro do nosso casamento, do nosso lar, são criados para o nosso benefício, não importa o quão difíceis eles possam parecer. Por quê? Porque essas situações são decretos de Hashem. Então eu preciso lidar com isso. Eu preciso entender que quando eu estiver diante de uma situação complexa, eu preciso olhar para a situação e conversar com Hashem, com a minha emuná e saber, Eterno, o que o Senhor quer de mim com essa situação que o Senhor colocou aqui. Não reclamar, não blasfemar, não desanimar, não proferir palavras negativas. Ah, porque não dá certo? Ah, porque minha vida é assim? Ah, porque tudo acontece comigo? É tudo que ia de Serraraquê. Então, quando você é uma mulher de emuná, você vai parar diante da situação e vai refletir.
você vai refletir, mas justamente com a sua reflexão, você vai aceitar essa situação, porque se ela está diante de você, algo Hashem quer de você através dela, você precisa entender por que esse decreto de Hashem na sua vida e o que ele veio para lhe ensinar e o que você precisa melhorar. Então é isso que nós precisamos fazer, lidar com as questões com emuná e muitas das vezes calar-se, manter-se em silêncio e só observar, porque através da nossa observação, através da nossa reflexão e das nossas preces a Hashem, com certeza nós vamos entender o porquê ou os porquês de algumas situações. Se a mulher resolve lidar com seus problemas sozinha, por meio de discussões ou divórcio, ela estará indo, na verdade, contra um decreto de Hashem. E isso apenas evocará mais atribulações e mais severas. Hashem simplesmente irá transferir as dificuldades que ela deveria passar com o marido para algo diferente que irá lhe causar o mesmo sofrimento. Ou seja, o que está decretado por Hashem para que a gente passe nas nossas vidas, nós iremos passar, independente das escolhas que nós fizermos, achando que vamos nos livrar daquela situação. Nós não vamos conseguir nos livrar da situação. Nós temos que aprender a lidar com ela e a entender que aquele decreto veio por algum motivo. Nada é por acaso. Não existe acaso. Existe um Deus que tem o controle de todas as coisas e que você está sob o controle dele e que ele entende que você precisa passar por essa situação porque ele quer, você precisa estar no nível espiritual mais elevado. E se você não passa por aquilo, você não tem como se refinar espiritualmente. Então, ele sabe tudo e nós precisamos simplesmente ter emuná e aceitar os decretos que Hashem envia para nós. O que precisamos é saber conduzir a situação, como lidar com ela da melhor maneira possível e confiar que Hashem está no controle, que tudo, absolutamente tudo, é para o bem. Como qualquer sofrimento vindo do marido é decreto divino, o divórcio não livra a mulher da sua angústia. De fato, ela pode acabar com problemas mais difíceis do que enfrentava com o marido, já que decidiu contrariar Hashem ao se livrar de seu sofrimento, em vez de fazer techuvá e rezar. Se eu decido me livrar daquele sofrimento, Hashem pode mandar algo um pouco mais pesado, porque eu não aceitei. Então, aceitemos com sabedoria. Nossos sábios contam a seguinte parábola. Os donos de uma vaca amarraram uma corda em volta do pescoço do animal. A vaca se sentia desconfortável com a corda, não gostava de ser restrita daquele jeito e começou a se virar e girar para se libertar. Mas assim a corda ia ficando cada vez mais apertada, até envolvendo todo o corpo, quase estrangulando o animal. Conheço várias situações em que a mulher investiu grande esforço, tempo e dinheiro para se divorciar do marido. As mulheres que passaram por isso e me procuraram admitiram que depois do tão esperado divórcio sentiram a terrível morte espiritual. Isso é, de fato, o que sente uma mulher separada, pois com o divórcio ela é literalmente separada da alma do marido. A mulher divorciada sofre tremendamente e muitas vezes é incapaz de se casar novamente. Causam frustração, causa problemas psicológicos e muitas das vezes as mulheres passam a não confiar mais, se trancam para o sentimento do amor e muitas delas terminam seus dias sozinhas, porque infelizmente não soube lidar com a situação. Antes do divórcio, ela deseja se livrar do sofrimento, mas depois que o divórcio é finalizado, ela experimenta um sentimento terrível de separação. Esse é o plano do Yetzer Hará, cuja intenção é separar o marido e mulher para que eles não possam alcançar o Tikkun, a correção da alma que eles teriam de alcançar juntos. Então, se você está casado com essa pessoa, é porque Hashem sabe que as suas almas precisavam estar juntas, porque vocês precisam cumprir Tikkun juntos. Então, portanto, mulheres, devemos ter muita emuná, fazer muitas preces
e não querer tomar decisões por conta própria, querendo se livrar do problema, achando que vai conseguir se livrar do problema, porque visivelmente, a princípio, você pode até achar que você está se livrando do problema, porém, a Shem vai mandar um sofrimentozinho um pouquinho mais elevado, porque você não aceitou com emuná o que ele enviou para você. Entendam que tudo está sob o controle do Eterno, sem substitutos. O sofrimento é um despertar criado para iniciar techuvá, busca espiritual e reza. Entenderam? Novamente, o sofrimento é um despertar criado para iniciar techuvá, busca espiritual e reza. Ou seja, quando estamos em alguma situação um pouquinho mais apertada, um pouquinho mais indelicada, indesejada, o que é que essa situação nos causa, esse sofrimento nos causa? Um despertar. Um despertar para que nós entendamos aonde precisamos corrigir. Isso nos leva a fazer o quê? Techuvá. Quando nós buscamos fazer techuvá, nós conseguimos buscar espiritualmente as coisas mais elevadas. E isso nos leva a fazer o quê? Preces. Então, a Shem é perfeita em tudo. A mulher que tem problemas deve rezar a Shem e buscar uma verdadeira solução para o seu problema e não apenas substituí-lo por outro. A mulher nunca conseguirá resolver problemas se não aprender a lidar com eles. Quando a mulher aceita os tempos difíceis, determinada a superar as dificuldades, ela reza e reza até conseguir. É impossível descrever o tipo de satisfação que a mulher pode ter ao encarar e vencer os desafios da vida. Tem algo melhor? Me conte. Tem algo melhor do que você perseverar em um problema onde, às vezes, até aos seus próprios olhos e aos olhos de muitas pessoas que fazem parte do seu ciclo familiar ou de amizades, parece algo intransponível? E você consegue, por meio da sua emuná, da sua perseverança, das suas preces, da sua confiança em Hashem, resolver essa situação? Não tem nada melhor que isso. É muito gratificante. Nós conseguimos observar o agir do Eterno nas nossas vidas. Isso é verdade, independentemente da natureza do problema. A mulher deve ter em mente que os testes que ela encontra são sempre preferíveis aos substitutos que supostamente a salvarão do problema atual. Aceitar as dificuldades com paciência e coragem é a base da vida conjugal. Aqui o conselho-chave desse capítulo. Aceitar as dificuldades com paciência e coragem é a base da vida conjugal. Isso vale mesmo quando o casal não está enfrentando tempos muito difíceis. Um casal raramente desfruta de uma vida livre de problemas. Todos os casais têm momentos de tensão e dificuldade. O Yetzer Hará ilude os casais para que pensem que são os únicos no mundo a ter problemas conjugais. Na verdade, a maioria dos casais, especialmente hoje em dia, passa por problemas. Isso é perfeitamente normal. O casal deve estar preparado para enfrentar as dificuldades com paciência e disposição, para consolidar o relacionamento com amor, compreensão e compromisso. Desse modo, superar problemas se torna uma experiência de crescimento que fortalece o casal. Quando você sente que pode confiar no seu companheiro, quando ele sente que pode confiar em você e que vocês juntos conseguem vencer problemas difíceis, isso vai fazer com que vocês cresçam e fortaleçam cada vez mais, com que vocês consolidem esse relacionamento e consolidem ele com amor, com cumplicidade. Então, esse é o plano de Hashem. E aí a gente consegue frustrar o plano do Yetzer Hará, que a gente não dá espaço, não dá abertura. O melhor caminho. Quando a melhor maneira de contornar a situação e que o marido precisa retificar um mau traço de personalidade ou alguma forma de comportamento inaceitável? Primeiro, não repreenda. A bronca apenas leva a um ciclo inútil de raiva, tensão e frustração. E o marido também pode responder com gritos.
Em vez de desperdiçar tempo e energia com discussões e gritos inúteis, a mulher deve direcionar toda a sua tristeza, lágrimas e dor para a reza. Nada é mais importante que a reza. Então aprenda, mulheres, não discutam, não deixem que as suas emoções fluam, né? Fiquem à flor da pele a ponto de você discutir, de você gritar, de você expressar sua raiva, até porque nós aprendemos que todo esse comportamento é comparado à idolatria. E nós não devemos ter, os monoteístas não devem ter esse tipo de comportamento, porque isso demonstra que você não confia em Hashem. E quando você não confia em Hashem, você confia em quem? Em ídolos? Então, devemos ter esse comportamento de paciência, de perseverança e de amor, e principalmente com muitas preces. Se a mulher age impetuosamente e sem reza, ela está de fato negando que seu sofrimento seja um despertar de Hashem, que tenta incentivá-la de algum modo. Se ela conta apenas consigo mesma, em vez de se voltar a Hashem, não tem chance de sucesso. Nem tente, sozinha nem tente. Do seu modo, do modo que você pensa, do modo que você imagina que acha que vai resolver a situação, nem tente. Nem tente, porque você vai se frustrar. E você vai estar fazendo o quê? Negando que o seu sofrimento seja um despertar de Hashem para incentivá-la de algum modo a voltar-se para ele. A única maneira eficaz de lidar com dificuldades matrimoniais é com reza e sabedoria feminina, assim como fez a mulher de On. Qualquer mulher que combine reza com uma fala doce e agradável, certamente conseguirá salvar o marido de influências negativas. Tem um capítulo lá no início que nós trabalhamos muito essa parte aqui da fala. E a gente já está bem familiarizado com essa situação, não? Se ela conseguir emular a mulher de On, então o melhor conselho é não fazer mais nada e canalizar toda a sua energia para a reza. Às vezes a mulher é paciente e reza, mas nada parece mudar. De fato, pode parecer até que as coisas estejam piorando. Se isso acontecer, não se desespere. Trata-se de um teste de fé. Não busque o divórcio como solução. Continue rezando e, enquanto isso, aceite a presente situação com amor. A salvação chegará, mas seja paciente, seja sábia, confie em Hashem, ajude o seu esposo, influencie para que ele tome boas decisões, seja sempre uma fonte de inspiração, tenha sempre palavras doces de sabedoria, conduza sempre as pessoas da sua casa, do seu círculo de amizades, do seu trabalho. Conduza sempre em caminhos favoráveis, positivos, seja sempre um exemplo. Nós mulheres temos um papel fundamental para o Tikkun Olam. Então, busque fazer a sua parte, onde quer que você esteja. Gratidão por esses momentos, gratidão por esse estudo. Shalom, shalom, e aguardo vocês na próxima semana. Tchau!